Olá a todos, meu nome é Paula Patrim de Abrantes. Eu venho aqui com esse vídeo apresentar a vocês o Arquivo Central da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e o nosso fazer arquivístico na universidade. Então vamos lá. Aqui no início eu vou falar para vocês rapidamente da história da Unirio, que ela se originou da Federação das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara, em 69. Depois ela foi transformada em FIFIERJ, Federação das Escolas Isoladas do Estado do Rio de Janeiro, e em 79 Unirio, Universidade do Rio de Janeiro. Foi em 2003 que ela alterou o nome para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mas se manteve a mesma sigla, Unirio. Essas universidades isoladas, essas escolas isoladas, na verdade, era a escola de biblioteconomia, que o curso era ministrado na Biblioteca Nacional, de arquivologia, que era ministrado no Arquivo Nacional. Tinha também a escola de medicina, que já vem de uma outra origem, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas, assim, para vocês saberem um pouco da história dessa universidade. Aqui foi a inauguração do Arquivo Central no local atual. Ele fica dentro do Hospital Universitário Gaffer Guimle. E esse daqui é o nosso diretor que saiu agora nesse evento, né? Uma parte da equipe também aqui nessa foto. Aqui é a troca de diretoria. Entrou a professora, a pós-doutora Ana Carla Almeida Maris e saiu o professor Flávio Leal da Silva. Com relação aqui ao nosso regimento do Arquivo Central, ele vem de uma resolução de 1990 que dispõe sobre a criação e implantação do Arquivo Central na universidade. É até uma legislação bem moderna para a época, já pensa numa estrutura maior do Arquivo Central, pensando na gestão documental, pensando no vínculo com a reitoria, né, que é o Arquivo Central, um órgão suplementar. E até hoje ela está em vigor. Já foi feita uma reestruturação com relação aqui ao nosso organograma. Nós temos aqui a gerência de documentação permanente e algumas UAPs, que é a Unidade de Arquivo e Protocolo, entraram nessa estruturação. A gerência de documentação permanente, ela tem uma supervisão de processamento, que é a supervisora é a Tânia Vandenberg, eu que sou a gerente de documentação permanente. Na gerente de gestão de documentos tem a Isabela Costa, ela gerencia todas essas UAPs aqui, os arquivistas, os servidores, dando todo o apoio técnico, também nas visitas técnicas que fazemos, fazendo os diagnósticos, como são chamados na universidade, em todos os setores, incentivamos a classificação dos documentos, né, pelos próprios servidores, isso é muito importante, para evitar aquele acúmulo da massa documental. O que é massa documental? Você chega lá, não tem nada classificado, ninguém sabe o que é o que, entendeu? E isso é um cenário terrível para o arquivista, né? E para qualquer pessoa, acredito. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente sempre está orientando a classificação dos documentos, ministramos cursos para os servidores. Então, é um fazer nosso na universidade. Aqui é a gerência de documentação permanente, né? Eu já falei um pouquinho dela. A nossa equipe aqui é o Carlos, que ele faz a parte de higienização dos documentos. A Márcia faz mais a classificação dos documentos, sempre sob nossa supervisão, minha e da Tayane, orientando, trocando ideias. A classificação às vezes é muito subjetiva, então a gente vai sempre lá nas notas, né, da tabela de temporalidade, meio da fim das IFES, para tirar dúvida, e assim a gente conclui qual é a melhor classificação para aquele documento que gerou aquela dúvida. Mas então, o que é o arquivo permanente? É o conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função do seu valor, seja valor histórico, seja valor probativo, informativo. Essa documentação histórica que nós temos na Unirio,
E mesmo a documentação que não é histórica, mas é administrativa e tem aquele valor informativo que se tornou permanente também é importante. Nós temos uma grande documentação permanente na universidade e sempre procuramos preservar essa documentação da melhor forma possível, porque ela vai ser útil tanto para os alunos, tanto para os servidores, tanto para o cidadão que vai lá procurar o seu histórico porque passou num concurso e não tem mais o histórico, aí ele lembra, caramba, lá na Unirio tinha lá, eu vou ligar para lá, vou entrar em contato. E sempre quando isso acontece, a gente consegue achar esse histórico do aluno e ele fica muito feliz de ter conseguido, que ele nem sabe o que ele faria se não tivesse achado esse histórico. Talvez até perdesse uma oportunidade importante na vida dele. Então, a gente sempre procura fazer isso o mais rápido possível, porque a gente procura se pôr no lugar do outro. Né? E se fosse a gente procurando essa documentação, certo? A gente ia querer ter acesso o mais rápido possível, certo? Então, é isso que a gente faz também lá. Põe disponibilidade o mais rápido possível para o usuário. Aqui, ó, com relação, então eu falei lá no início, né? Da FIFIEG, da FIFIERJ. Então, essas são as escolas isoladas que depois no futuro veio se formar na Unirio. Só o Instituto Nacional do Câncer que saiu, né? Claro, não é mais da Unirio. Nós temos muitos processos, principalmente de servidores, né, quando ainda era CLT, do Instituto Nacional do Câncer. Com relação à escola de biblioteconomia, nós temos fichas de alunos e atrás tem o histórico dos alunos com as notas. Também é muito interessante essa documentação, às vezes você vê lá no início do século XX, né, quais eram as disciplinas que eram ministradas e está tudo muito bem conservado. Teve até uma exposição da biblioteconomia que foram mostradas essas fichas de aluno. Claro que a parte da informação do aluno que tinha o endereço, as notas, né, isso tudo foi suprimido. Nós colocamos um papel branco em cima para ninguém ver, é um dado sigiloso da pessoa, ninguém tem que ficar vendo, né, qual é a nota da pessoa, certo? Mas assim, foi bastante interessante essa exposição também que contou com o nosso auxílio. Esse daqui é o nosso deslizante, essa aqui é a parte da documentação permanente com relação aos processos. Então, nós temos processos aqui desde 1947 até hoje. E esses aqui já estão classificados, identificados, higienizados. Está assim na horizontal para evitar o abalamento da documentação, para não ficar torta, né? Daqui a pouco ela vai ficar amassada e depois para tirar aquilo é muito difícil. Então a gente procura sempre manter na horizontal. Esse daqui é o nosso instrumento de pesquisa. Nós incluímos nas colunas aqui o que nos interessa, né, com relação ao instrumento de pesquisa. Temos os descritores para recuperar mais facilmente também o assunto do processo, o nome do interessado. Nos ajuda bastante. Aqui é a documentação da Proreitoria de Extensão e Cultura. É uma documentação bem trabalhosa, porque são documentos avulsos dentro dessa caixa, não são processos. Às vezes, dentro da caixa, nós temos mais de 100 documentos avulsos. Cada um tem que fazer a descrição do que se trata, qual é o projeto, qual é o professor que orientou, qual é o assunto, qual é a classificação. Então, é um procedimento bem trabalhoso, né, dessa documentação aqui, mas estamos fazendo. Esse aqui é um instrumento de busca dessa documentação da ProEx. Nós temos aqui o nome dos professores responsáveis pelo projeto, alguns descritores, porque muitas vezes o professor também precisa recuperar aquele projeto que ele era responsável, então ele recorre ao arquivo central para saber se nós temos alguma documentação que ele está querendo. Aqui é um extrato de uma solicitação de pesquisa de uma aluna do mestrado. Ela recorreu a gente porque ela estava precisando fazer essa pesquisa dos currículos de arquivologia. Aqui ela fazendo a pesquisa, nós estamos aqui com a EPIs,
porque mesmo antes da pandemia, né, claro que nós já usávamos, porque a documentação é antiga, ela tem aqueles ácaros, que faz mal para a pessoa que é alérgica, né? Então é importante estar com todas essas EPIs. Aqui é a Tayane e a Márcia, elas estão fazendo classificação de documentos, com as tabelas de temporalidade aqui em mãos. A Márcia até aqui consultando. E qualquer dúvida, eu e Tayane estamos lá para orientar e tudo mais. Aqui nós temos o modelo da nossa guia de transferência e recolhimento, se vocês quiserem dar uma olhada. Aqui é a guia de desarquivamento e empréstimo, que tudo a gente tem controle do que sai do arquivo. Se a pessoa demorar muito a devolver, né, passar o prazo, a gente entra em contato, olha, já venceu o prazo, né? Você ainda está precisando renovar, vai precisar de mais alguma documentação, para não emprestar e esquecer. Isso aqui não pode acontecer. Aqui é o termo de autorização e uso geral de imagem e nome, muito importante esse termo para resguardar a universidade de algum problema jurídico. Então, quando a gente tira uma fotografia de uma pessoa fazendo uma consulta no acervo, por exemplo, a gente pede para ela assinar esse termo. Aqui é o termo de responsabilidade de acesso e uso, ela vai colocar aqui os dados da pesquisa, qual é o objetivo da pesquisa, assim, mas por que você está querendo acessar essa documentação, até para a gente também ter um controle da documentação que é mais acessada e também fazer algumas estatísticas caso a gente precise. Em termos de reserva de direitos, a pessoa ela assina que ela é responsável por não divulgar nenhuma informação sigilosa, que por acaso ela tem acesso, por exemplo, naquela exposição de biblioteconomia, tiveram acesso à nota dos alunos, certo? Então, eles assinaram esse termo falando que não iriam divulgar, não iriam falar com ninguém a nota de tal e tal aluno, porque muitas vezes aquele aluno se transformou num professor importante da área, certo? E aí não tem que ficar fazendo, tipo, entre aspas, um bullying, a nota de fulano, não existe, certo? Primeiro que são pessoas profissionais que estão tendo esse acesso à documentação. Então, é importante ela assinar esse termo tendo ciência que o que ela está acessando é sigiloso, caso seja, nem todas são, mas caso seja, é importante assinar esse termo. Equipamentos de proteção que nós usamos, são super importantes. Aqui eu e Tayane no laboratório de conservação, fazendo a higienização na taquatriz, estou fazendo um outro procedimento. A documentação fica aqui por um período de geralmente 30 dias, mas a gente está sempre lá vendo a documentação e fica lá se tem algum cupim, se tem alguma poeirinha estranha, então a gente está sempre de olho nessa documentação que fica em quarentena. Se tiver, a gente vai fazer o procedimento adequado para não ir lá para a parte do deslizante nenhum documento que esteja contaminado. Isso aqui é a mesa higienizadora. Esses grampos aqui são retirados dos processos, infelizmente grampos metálicos, que muitas vezes marcam o processo. Até na hora da retirada tem que tomar cuidado para não rasgar. E isso daqui é horrível. Não sei por que inventaram isso. O ideal é ter os grampos de plástico para não danificar a documentação. A Tayane elaborou esse post aqui, eu achei muito interessante, muita gente também gostou bastante, que ela orienta, né, como fazer esse lacre da caixa para que ela não fique abrindo. Então você dá um furinho ali, passa um barbante de algodão, né, aquele barbante próprio, para ficar junto com os documentos, e você dá um laço e você consegue fechar essa caixa, então ela vai evitar de ficar abrindo. Tá? E aqui a documentação toda na horizontal, como eu já falei anteriormente. Aqui são as palestras, eu fiz aqui um mini curso dos aplicativos de classificação de documentos e de parametrização do acervo. Esses aqui são do iOS.
No Android, só o arquivo Calc que muda de nome. No iOS, ele é Archive Calc. Ele está em vários idiomas. E é muito interessante, esse aqui é da TDD MEI, do Executivo, TDD Fim das IFES, e eles são gratuitos, eles estão online, eles ocupam pouquíssimo espaço. O arquivo Calc, né, que é esse aplicativo aqui, que vai medir o seu acervo, é um aplicativo excelente que vai te ajudar muito no seu dia a dia, não tenho a menor dúvida. Tem alguns vídeos meus explicando sobre esses aplicativos, como usar, e se você quiser conferir, vale a pena. Essa daqui eu ministrei essa aula de como usar para os servidores. Aqui na sala eu estou mostrando sobre a tabela de classificação de documentos, explicando tudo, todo mundo muito interessado, porque eles vão fazer isso no seu dia a dia, eles vão classificar. Então, eles estão interessados em aprender, certo? Então, eu achei muito interessante essa aula. A gente sempre procura ministrar esses cursos para diversos servidores da universidade. Aqui foi a visita dos alunos da Escola de Arquivologia. O nosso antigo diretor está expondo alguma coisa, todo mundo prestando bastante atenção. O pessoal gosta muito de visitar as dependências do Arquivo Central, sempre perguntam muita coisa, é muito interessante todo esse interesse dos alunos de Arquivologia no Arquivo Central, do nosso fazer, e são sempre muito bem-vindos. Aqui já é o nosso site na internet do Arquivo Central, tem várias informações aqui, histórico, objetivo, finalidades, nosso organograma. Se você quiser conhecer um pouco mais profundo, né? É só você dar uma visita no nosso perfil lá na internet. Aqui são as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, a gente sempre coloca informações bem atualizadas, cursos, eventos, webinars, muita coisa gratuita. E vale a pena vocês seguirem, vale a pena a gente colocar as referências bibliográficas, às vezes é um assunto interessante, como o blockchain, as humanidades digitais, a Web 4.0, ou a preservação digital, o modelo AIS, a gente sempre está trazendo bastante informação aí para vocês, tudo com referência, então vale a pena vocês nos seguirem lá. Essa daqui são estatísticas do nosso perfil no Facebook. Você vê que uma postagem pode alcançar 2.400 pessoas. Então, esse trabalho é todo feito com muito carinho para vocês. É interessante aqui o Facebook disponibilizar essas estatísticas, né, porque ajudam muito a projetar como a gente deve fazer o nosso trabalho, quais são os posts que tem mais curtidas, compartilhamentos, enfim, o que o público está procurando no nosso perfil. Aqui são exemplos de posts no Facebook e no Instagram. Aqui o que eu falei, até do modelo AIS. Aqui é o conceito de preservação digital. Esse aqui é um comentário lá no Instagram, que eles gostaram muito daquele post que eu trouxe para vocês, explicando, né, da caixa, como que ela tem que ser. O pessoal gostou bastante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Vocês podem entrar em contato tanto no e-mail do Arquivo Central quanto no meu pessoal, se tiver alguma dúvida. Eu estou totalmente disponível aí para atender vocês. Obrigada.